Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 3, a partir do verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Que o Senhor nos abençoe na meditação desse tema. Deixa eu contextualizar um pouco o que está acontecendo nessa porção da Palavra de Deus. Nós temos ali Pedro e ele está pregando. Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai ao templo junto com João, o apóstolo João, e no caminho, na entrada do templo, tem ali um coxo que ficava ali permanentemente, e aquele coxo estende as mãos, esperando receber alguma coisa de Pedro e de João. Pedro olha para ele e fala: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Anda. E tomando pela mão, o ergueu e ele andou. E olha, toda a multidão, a sociedade ficou assim espantada, porque conheciam aquele coxo, e sabiam que ele estava ali, que ele realmente não podia andar, e agora acontece um grande milagre. E as pessoas vêm ver o que é que está acontecendo. Então Pedro aproveita do momento e começa a pregar e a falar a respeito de Jesus, que aquele coxo havia sido curado por Jesus, a quem eles haviam crucificado, porque algumas semanas antes, eles tinham escolhido por Barrabás, pediram a libertação de Barrabás, e pediram a crucificação de Jesus, e Jesus foi crucificado. Mas Pedro está dizendo: vocês crucificaram a Cristo, mas olha, a culpa na verdade não é de vocês, foi Deus, que deu Jesus, e Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele subiu aos céus, e é necessário que ele permaneça nos céus até um tempo, que ele vai retornar. E esse tempo da volta de Jesus é um tempo profético especial, quando vai acontecer a restauração de todas as coisas. Sabe que aquele povo, aquele público que estava ali ouvindo a pregação de Pedro, conheciam bem os fatos que haviam acontecido algumas semanas anteriores, da morte de Jesus. E eles também estavam com uma expectativa, um desejo muito grande de que as promessas de Deus para Israel se cumprissem, porque estavam debaixo de um jugo do Império Romano e esperavam a restauração do reino a Israel. Os próprios discípulos de Jesus, no dia da ascensão, estavam com Jesus no Monte das Oliveiras, e lá, se você voltar para o capítulo 1 aí de Atos, no capítulo 1, versículo 6, os discípulos perguntam assim para Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então havia uma esperança do povo, é um tempo de restauração. Eles imaginavam assim: Jesus é o Messias, e ele é o filho de Davi, ele é quem vai assumir o trono, e ele vai restaurar o reino a Israel. Então, quando Pedro está falando à multidão, está falando a judeus. E aqueles judeus sabiam do que Pedro estava falando, quando fala assim, de um tempo de restauração, de todas as coisas, quais coisas que foram ditas pelos profetas de Deus da antiguidade. Quais profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Obadias, Amós, Zacarias, Malaquias, os profetas do Antigo Testamento. E o que esses homens de Deus anunciaram a respeito de restauração? Existem centenas de versículos nos livros proféticos que falam a respeito da restauração de Israel. Pedro não está falando da restauração da igreja, ainda que nós entendemos que hoje a igreja precisa de restauração, mas naqueles dias não, porque a igreja ela estava brotando, ela estava surgindo, estava no seu estado original, ela não precisava ser restaurada. E os profetas anunciaram a restauração de Israel como uma nação, como um povo. Para entendermos melhor isso, precisamos primeiramente pensar o que é restauração. Restauração
é restituir, é devolver o estado original a alguém ou a alguma coisa. Algo que existia numa forma e se deteriorou, foi modificado, foi transformado, e agora a restauração é devolver a sua originalidade. Então, quando Pedro está falando a respeito da restauração, fala da restauração de Israel, e nós precisamos, então, entender a origem de Israel. Quando começou, como começou a nação, o povo de Israel. Deus fez uma aliança com Abraão. Então, nós precisamos voltar lá atrás. Existe uma aliança que foi feita entre Deus, Abraão, e era uma aliança que envolvia 3 partes. Um Deus, um homem e sua descendência, e uma terra prometida por Deus a esse homem e a sua descendência. Então, 3 partes que se unem para o cumprimento de um propósito divino. E essa aliança é uma aliança de duração perpétua. Lá o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos 35 a 37, ele diz que enquanto existir sol, enquanto existir lua, a aliança de Deus com o seu povo está mantida. Deus não anula, Deus não quebra essa aliança. E Deus tinha um propósito nessa aliança que foi feita com Abraão e sua descendência. Qual era o propósito de Deus? Abençoar todas as famílias da terra. Então não é uma aliança simplesmente para abençoar Abraão e a sua descendência, mas era um propósito. Eu vou pegar Abraão, a sua descendência, colocá-los numa terra e a partir dali eu vou abençoar todas as famílias da terra. Isso é o propósito, esse é o fruto que Deus esperava colher dessa aliança. Agora, essa aliança ela tem protocolos, existem pactos da aliança. E o que Deus fez? Qual a parte de Deus nessa aliança? Deus faz promessas. Deus promete a Abraão que daria a ele uma grande descendência. Abraão até então não tinha filhos, já era idoso, e Deus fala, você vai ser pai, e você vai ser pai de uma grande nação. Você terá muitos descendentes, incontáveis serão os seus descendentes. E eu vou dar para você, e para a sua descendência, uma terra muito boa, uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que era a coroa de todas as terras. Então, tem um Deus que promete a Abraão uma descendência e uma terra muito boa. E diz, vou te abençoar, e vou abençoar a sua descendência, a tua posteridade. Agora, qual é a parte de Abraão e da sua descendência nessa aliança? Simplesmente obedecer aos mandamentos de Deus e não seguir a falsos deuses. O povo só precisava a obediência em relação aos mandamentos de Deus. Se obedecessem aos mandamentos, Deus os abençoaria grandemente nas suas famílias, na sua descendência, teriam muitos filhos, seriam saudáveis, não seriam acometidos de enfermidades, de pragas, doenças, de forma alguma, seriam extremamente prósperos, tudo que plantasse, eles iam colher em abundância, os seus gados, rebanhos, iam produzir abundantemente, eles seriam fartos, enriquecidos, como nação, seriam uma nação poderosa, próspera, que não seria vencida pelos seus inimigos, antes, pelo contrário, ele venceria todos aqueles que se levantassem contra eles e ainda os governaria. Porém, se o povo desobedecesse a Deus, eles seriam castigados. Deus enviaria sobre eles juízo, na descendência deles, na vida deles, nos filhos, na saúde, nos seus bens, nas suas posses, nos seus animais, nos seus campos, levantaria nações inimigos contra eles e, por fim, os espalharia entre as nações, seriam exilados, derrotados, e eles deixariam de ser um povo, deixariam de ser uma nação organizada. Ok, esse é o pacto da aliança que Deus faz com Abraão, e vai explicar isso mais detalhadamente depois para Moisés, que vai ensinar isso para o povo, é o que nós vemos lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E houve um período na história do povo de Israel em que
esse propósito de Deus começa a ser estabelecido. Quando eles estão saindo do Egito para ir para a terra prometida que Deus havia dado a Abraão, Deus fala assim para ele: eu vos tornarei meu povo e eu serei o vosso Deus. É isso, Deus está animado. Fala: vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês nessa terra. E nós vamos abençoar todas as nações da terra. Esse era o propósito, esse era o projeto. Deus estava animadíssimo com isso. E veio um tempo muito bom. Já na liderança de Josué, eles conquistam a terra prometida por Deus para eles. Deus os abençoa e faz com que eles sejam vencedores e conquistem toda a terra. Aliás, não chegou a ser toda a terra que Deus havia dito a Abraão, mas significativamente é uma porção muitíssimo grande da promessa. E aí eles se estabelecem como um povo, como nação, tomam posse daquela terra. Depois vem um tempo do reinado dos reis, vem o rei Davi, Davi, depois vem Salomão, um tempo de prosperidade. Davi nunca perdeu uma batalha, venceu todas as batalhas que ele enfrentou durante toda a vida, durante todo o reinado dele. No tempo de Salomão também, muita prosperidade, e o povo vivia feliz, o povo vivia alegre, construíram o templo, e Deus abençoou grandemente aquele povo. Porém, a história se continua, e Israel quebra a aliança com Deus. Ainda no final da vida de Salomão, ele já começa a dar as suas escorregadas, começa a, por causa dos seus casamentos mistos, ele começa a cultuar outros deuses, e aí a nação acaba se tornando uma nação idólatra. Israel se divide em dois povos, em duas nações, Reino do Norte, Reino do Sul. Ambos os reinos se tornaram idólatras, adoraram falsos deuses, desobedeceram os mandamentos de Deus. Aí vem um período dos profetas. Deus envia profetas. Por quê? Porque Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança com o seu povo, com a sua nação. E o seu povo se afasta da aliança. E Deus envia os profetas e fala: olha, vocês estão quebrando a minha aliança. Se arrependam, voltem para os caminhos. Todos os profetas anunciaram, pregaram, profetizaram em cima dos mandamentos, das leis de Deus que o povo estava abandonando. Então, Deus levantou vários homens, vários profetas, para chamar o povo ao arrependimento, e os advertiu de que se eles desobedecessem o chamamento ao arrependimento, eles seriam punidos. Deus os lembrou, através dos profetas, aquilo que já havia dito lá na Torá, através de Moisés. Mas o povo não se arrependeu. E o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel, sobre o seu povo. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, eles foram levados para o exílio, ficaram na Babilônia durante 70 anos, a terra se tornou desolada, desertificada, e depois do período de 70 anos no exílio, eles começam a voltar, mas não todo o povo volta. Uma parte do povo volta, outra parte continua no exílio, porque, afinal de contas, estavam se dando bem, tinham prosperado, tinham negócios, tinham comércio, tinham terras, tinham posses, e falam: por que nós vamos voltar para aquela terra que está tudo destruído, só tem ruínas? Então continuaram espalhados, mas uma parte do povo volta, e eles começam a restaurar o povo, a nação, a terra de Israel. Porém, nunca Israel voltou a ser uma nação como anteriormente. Nunca mais teve um rei, nunca mais teve um governo, nunca mais teve autonomia. E passou de mão em mão, outros impérios dominaram sobre aquela parte da terra e sobre o povo de Israel. E Jesus vem num período depois dos profetas, 400 anos depois dos profetas, vem Jesus. E quando Jesus ele vem, Israel está debaixo do jugo do domínio romano, do Império Romano, de que Daniel havia anunciado e falado a Nabucodonosor, porque Deus o havia revelado através de sonho ao próprio Nabucodonosor. E agora vem Jesus. E Jesus ele traz o Evangelho, nós conhecemos a vida, o ministério, a obra de Jesus. Pedro está falando aos judeus a respeito de Jesus, do que Jesus veio fazer, chamar o povo ao arrependimento de novo. De novo, Jesus está dizendo: olha, arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos, mudem a vossa mente, mudem a maneira de vocês caminharem, se conduzirem. Para quê? Para que vocês possam desfrutar daquilo que Deus tem para vocês, a salvação, a vida eterna, vida abundante, vida plena e vida eterna. Jesus vem trazendo
a mensagem do arrependimento de novo para o povo. Por quê? Porque o povo ainda não está alinhado. O povo não recebe a mensagem de Jesus, não recebe Jesus como Messias. E Jesus, ele profetiza mais uma vez sobre Israel. Ele fala assim: não ficará pedra sobre pedra. E aqui você está vendo, nessa projeção, nos slides, de que Jesus, ele falou a respeito do templo que seria destruído. E essas pedras estão aí amontoadas, e são pedras originais do templo, que do jeito que elas caíram no ano 70, derrubadas pelo Império Romano, pelo general Tito, estão até hoje lá naquele lugar. Jesus disse, profetizou, e a profecia se cumpriu. Profecia dada, profecia cumprida. Jesus, ele não apenas profetizou essa punição, mas tanto Jesus como os profetas, eles anunciaram que depois do juízo de Deus, viria um tempo de restauração. O povo foi espalhado por todo o mundo, há quase 2000 anos atrás. Israel deixou de ser uma nação, a terra se tornou desertificada, se tornou completamente desolada. Mas tanto Jesus, como os profetas do Antigo Testamento, como os apóstolos do Novo Testamento, eles anunciaram que não ficaria assim para sempre, que o propósito da aliança de Deus com o seu povo ainda iria se cumprir. Anunciou a restauração do povo, e Deus vai fazer com que o seu projeto se cumpra com a descendência de Abraão, porque essa aliança é uma aliança perpétua e ela tem que dar o seu fruto. Então, assim como essa aliança ela envolve um Deus, um povo e uma terra, 3 partes, a restauração também tem que se dar em 3 partes. A restauração se dá com o povo, com a terra, e uma restauração espiritual do relacionamento do povo com Deus. Agora, os profetas anunciaram a restauração nos 3 níveis. No nível da restauração do povo, da nação, da restauração da terra, porque era uma terra muito boa, que manava leite e mel, e que se tornou um deserto, totalmente árida, sem produção, sem cultivo, sem plantação, sem coisa alguma. E os profetas anunciam então, falam, muitas profecias, né? Eu me lancei já há alguns anos atrás a tentar classificar as profecias, o que esses homens de Deus disseram na antiguidade a respeito dessa restauração, e são centenas de textos que falam. Eu classifiquei então as promessas de restauração nesses 3 grupos. Então, os profetas falam sobre a restauração do povo. E fala que eles viriam de todos os cantos da terra. Isaías 43, existem vários textos que falam o mesmo tipo de coisa, mas Isaías 43, versículos 5 e 6, diz assim: não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Então Deus está falando assim, vou trazer dos 4 cantos. Algumas porções das profecias falam, vou trazer dos 4 cantos. E algumas vezes ele fala, vou trazer das regiões do norte, vou trazer desse, vou trazer daquele lugar. Deus vai dizendo das regiões de onde iria trazer o seu povo. E o profeta Amós, no capítulo 9, versículo 14, a respeito dessa restauração da volta do povo para a sua terra, ele fala assim, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Uma promessa, fala, olha, vocês vão ser exilados, vão ser espalhados, mas vai haver uma volta do exílio, que quando vocês retornarem desse exílio, vocês vão assumir a posse da terra e ninguém nunca mais vai tirar vocês de lá. Eu estou restituindo vocês à terra dentro desse tempo. E agora, passaram-se depois da destruição
de Jerusalém, do templo, mais de 1.800 anos sem que a profecia se cumprisse, sem que se houvesse qualquer sinal de cumprimento dessa profecia. Imagina se Deus te promete alguma coisa e leva 1.800 anos sem acontecer nada. Você continua crendo? Não precisa, né? Você nem vai viver tudo isso. Mas se Deus te prometer alguma coisa, você ficar 18 anos sem acontecer, você talvez deixe de acreditar, passe a duvidar daquilo que Deus falou. Não foi Deus que falou. Na verdade, Deus falou muitas e muitas vezes através dos profetas. Então, tudo aquilo que Deus promete, Deus cumpre. E falou assim, vocês vão voltar. E quando chega no final do século XIX, começa um movimento sionista. Deus sempre vai levantar pessoas, homens, mulheres de Deus para o cumprimento do seu propósito. E Deus levanta esse homem, Theodor Herzl, que começou a fazer reuniões com judeus espalhados pela Europa, fazendo congressos para estimular o povo a criarem ou recriarem o Estado de Israel. Ele entendia que era necessário que o seu povo tivesse de novo uma nação, um Estado judeu, e voltasse para a sua terra. As profecias falavam a respeito disso. Uma delas, por exemplo, dada por Ezequiel no capítulo 37, quando ele fala a respeito do vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37, versículos 11 e 12. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. De onde Deus iria restaurar o seu povo, a sua nação? Da sepultura, da morte. E quando no século passado, com a Segunda Guerra Mundial, houve o Holocausto, e cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração, nos campos de extermínio do sistema nazista. Quando o Senhor me levou até Auschwitz e Birkenau, que é o outro campo de concentração maior do que Auschwitz, muito perto, ali 2,5 km, é um complexo de campos de extermínio nazistas para exterminar com o povo judeu. Eu entendi que o Vale de Ossos Secos, do qual Ezequiel falou, é um lugar físico, não foi apenas uma visão espiritual. Existe um lugar fisicamente que é o Vale dos Ossos Secos. E lá no campo de Birkenau, onde os corpos eles eram lançados, eles eram mortos nas câmaras de gás, e aí eles eram cremados e depois jogados as suas cinzas nos lagos de cinza, mas nem sempre eles conseguiam cremar todos os corpos que eles conseguiam matar as pessoas muito mais do que eles conseguiam cremar. Então, as câmaras de gás estavam exterminando muito mais do que eles tinham condição de cremar, e começaram a jogar os corpos no campo, num vale, no fundo da propriedade lá de Birkenau, do campo de extermínio de Birkenau, e aqueles corpos eles eram queimados ali. E se você for hoje, lá em Birkenau, esse lugar existe, e se você mexer naquele vale, naquele lugar, você ainda pega ossos sequíssimos, até hoje. E por causa do Holocausto, é que a ONU votou uma resolução autorizando, reconhecendo Israel com o seu direito de se estabelecer como um Estado, como um povo, como uma nação, porque os judeus, eles, quando libertados dos campos de extermínio, eles queriam voltar para suas posses, para suas casas, para suas propriedades, e quando eles voltavam, estava tudo ocupado. E eles não conseguiam reaver aquilo que lhes havia sido tomado. Muitos até foram mortos nesse tempo. E o povo judeu se tornou um povo hostilizado nas suas origens, na Europa. Então eles precisavam ir para algum lugar. Então era a hora agora deles voltarem para casa. E
Deus havia profetizado. Lá no capítulo 66, versículo 8 do profeta de Isaías, ele fala assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. E a nação de Israel, o novo Estado de Israel, foi recriado num dia 14 de maio de 1948. E isso aconteceu numa sexta-feira, ao final da tarde. Coincidentemente, esse ano, dia 14 de maio, também vai acontecer numa sexta-feira. Então, na próxima sexta-feira, no horário do pôr do sol quase, ao final da tarde, era o horário que Ben-Gurion estava declarando a independência do Estado de Israel e a nação fazendo uma festa. E você sabe que sexta-feira, fim de tarde, é início de Shabá. E no Shabá, o povo judeu tem as porções semanais que eles fazem a leitura da Torá e dos profetas, da Parashá e da Haftará. Parashá, porção da Torá, e a Haftará, porções dos profetas. E essas leituras são feitas em todas as sinagogas, nos lares dos judeus, espalhados por todo o mundo. E não é uma coisa aleatória, já está programado, é um ciclo de leitura que vai se repetindo. Então, no dia 15 do mês de maio de 48, era Shabá, e em todos os lugares se estaria fazendo leitura da Torá, né, e da Haftará. E sabe qual era a leitura para aquele final de semana? Uma das leituras era de Amós, capítulo 9, do verso 7 ao verso 15. E no versículo 14 diz assim: plantá-los-ei numa terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor. No dia que a nação foi recriada, a leitura era assim, falou: olha, está cumprindo a profecia. É essa a restauração, é esse o retorno do qual o profeta Amós anunciou. Vocês estão voltando para casa agora, está sendo restaurada a nação de Israel e nunca mais vocês vão ser arrancados desse lugar. Agora, isso é um começo. E as profecias, elas falam de coisas muito detalhadas. Deus é muito preciso nas suas profecias. E uma das profecias fala assim, próprio Isaías, capítulo 60, versículo 9, fala: certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro virão os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe. Fala, os navios vão vir lá da Europa, da Península Ibérica, vão vir trazendo meu povo de volta para a terra. E realmente, as primeiras famílias que começaram a retornar agora para Israel estão voltando nas embarcações, estão voltando nos navios. Existem situações históricas, né, importantes. Esse é um navio muito importante, o navio Exodus, né, que teve grande dificuldade para chegar, porque a marinha inglesa não queria permitir o retorno do povo judeu, né, para a terra de Israel, por questões políticas aí, e o povo começa a voltar. De muitas maneiras, mas principalmente através das embarcações, através dos navios. Mas fala assim, depois eles viriam, primeiro eles viriam por navios, mas depois eles viriam voando. Pensa Isaías, 2.700 anos atrás, dizer que o povo volta voando. Tem isso na Bíblia? Claro que tem. Isaías 60, versículo 8, fala: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Você já viu como é pombal? Aquelas casinhas assim cheias de janelinha e as pombas ficam para dentro. Quando você olha para um avião, todas aquelas janelinhas, né? Fala assim, os judeus viriam assim como eles viriam voando como pombas no seu pombal. E desde então eles estão vindo. E todos os dias estão chegando aviões, e o povo judeu voltando de todos os lugares. Essa imagem é de um avião. Esse aí é o voo recordista de quantidade de pessoas na história da aviação. 1.088 pessoas num avião, um Boeing 747. Tiraram os bancos. É um resgate de judeus da Etiópia.
E eles voltaram nos aviões, e assim, muitas operações aconteceram desse jeito, e os judeus voltando para casa como pombas, voando e olhando pela janelinha do seu pombal a terra prometida. E de lá para cá, né, eles estão voltando e todos os dias estão chegando. Só que Deus, ele é muito preciso nas suas profecias. Ele traz muitos detalhes. Por exemplo, lá ainda no profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 4, ele fala assim: levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Todo dia, essa profecia está se cumprindo. As famílias de judeus espalhados pelo mundo estão voltando para Israel, trazendo seus filhos, carregando suas crianças no braço. Deus prometeu, Deus cumpriu. Profecia cumprida. E está acontecendo a profecia, continua se cumprindo todos os dias. Eu lembro um dia eu estava visitando um kibutz de produção de tâmaras no deserto da Judéia e conversando com o líder daquele kibutz. Ele era um judeu russo, que ele foi para Israel, né, fez aliá, quando ainda pequeno. E ele conta que os pais dele, quando desembarcaram do avião, chegando da Rússia, ele era pequeno, a irmã dele era menor, e o pai dele vinha segurando na mão dele, e carregando a irmãzinha dele no braço. E ele se lembra da profecia de Isaías, capítulo 60, versículo 4. E ele sabe assim: eu sou uma profecia, eu sou um cumprimento profético. Hoje em Israel, você vê as pessoas e você pode saber assim, você está diante da profecia. Você está diante de pessoas proféticas que Deus anunciou que faria e está fazendo. Tudo em Israel hoje é milagroso, tudo em Israel hoje é absolutamente profético. Fala que eles se multiplicariam, não seriam destruídos, não seriam mais apoucados, mas eles seriam aumentados lá. E que os lugares que antigamente estavam assolados, desolados, desertificados, as cidades destruídas, somente ruínas, pedras, eles voltariam a viver. Isaías 61, versículo 4 fala: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Se você vai hoje em Israel, que é comum, você chega num lugar onde existem ruínas, amontoados de pedras. Uma cidade antiga, um povoado antigo que já não existia mais e que por séculos e séculos já não existia mais ninguém, somente pedras. Mas hoje as cidades estão sendo restauradas nos lugares antigos. Cidades históricas que deixaram de existir estão sendo reconstruídas. Agora você vê assim, as ruínas de uma cidade antiga e a cidade nova, com o mesmo nome, sendo construída ao lado. Por exemplo, essa aí, você vê aqui, perto, né, as ruínas da antiga Shiló, lugar onde ficou o tabernáculo. Por 360 anos, o tabernáculo ficou instalado ali em Shiló. Depois foi destruída, ficou só pedra, só ruína. E acabou-te, a glória se foi. Mas hoje, a cidade está sendo restaurada, reconstruída. E assim acontece em Israel para todos os lados. Porém, quando eles voltaram para Israel, né, a ONU não reconheceu o direito do povo judeu de tomar posse de Jerusalém. Jerusalém ficou na posse, no controle do governo da Jordânia, e o povo judeu não tinha acesso a Jerusalém. Só que Deus havia dito que eles voltariam para casa, e não apenas que eles voltariam para a terra, mas lá em Zacarias capítulo 12, versículo 6, Deus diz assim: Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Falei, então eles tinham que voltar a morar em Jerusalém. E no dia 7 de junho de 1967, 1900 anos, aliás, 1900 anos depois da destruição de Jerusalém, eles ficaram 1900 anos fora de Jerusalém. Mas em junho de 67, na Guerra dos 6 Dias,
eles voltam a tomar a posse e o controle da cidade santa, a cidade de Jerusalém. E hoje, Jerusalém é a capital de Israel, capital indivisível. Há 3.000 anos atrás, Davi estabeleceu o reino, o governo, a capital de Israel em Jerusalém. E vai continuar sendo. Jesus vai governar em Israel e vai governar o mundo todo durante o milênio a partir de Jerusalém. Seu trono estará em Jerusalém. E Deus fala assim, olha, lá em Jerusalém, as crianças vão voltar a brincar. Lá Zacarias capítulo 8, versículo 5 fala, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Isso é uma praça em Jerusalém. Profecia dada, profecia cumprida. Então hoje você vai nas praças em Jerusalém, as crianças estão jogando bola. O profeta Zacarias fala assim, que as praças estariam também com os velhinhos, né? Idosos, judeus velhos de idade com as suas bengalas. E você pode ir hoje em Jerusalém, nas praças e nas outras cidades, nas praças das outras cidades. O povo antigo está ali. Porque Deus prometeu e Deus cumpre tudo aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele faz. E quando Deus falou para Ezequiel que traria o povo da sepultura, sabe o que é que Deus diz? Versículo 10 de Ezequiel 37. Viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Não apenas eles voltariam a ser um povo, uma nação, não apenas seriam restaurados, mas seriam um poderoso exército. Deus prometeu, Deus cumpre. Hoje, Israel tem uma das forças armadas mais eficazes de todo o planeta. Israel foi recriado em 48, dia 14 de maio. Menos de 24 horas depois da sua recriação, Israel já estava enfrentando sua primeira guerra, porque as nações vizinhas, as nações muçulmanas vizinhas, invadiram Israel para poder expulsar os judeus, vencê-los, derrotados. Israel enfrentou várias guerras, 4 grandes guerras, desde a sua recriação, e sempre enfrentando muitas nações inimigas. 5, 6, 7 nações que se unem para guerrear contra Israel. E povos muito mais fortes, muito mais poderosos, muito mais armados do que Israel. Mas Israel venceu todas as guerras. Não perdeu nenhuma guerra. E sabe que Deus fala assim, eu vou fazer deles um exército. E hoje em Israel, todo judeu, ele é um soldado. Porque existe um serviço obrigatório militar, e os homens servem por 3 anos, e as mulheres servem também serviço obrigatório militar para as mulheres por 2 anos. E depois ainda ficam com um vínculo, né, com o exército por mais algum tempo. Então hoje em Israel, todo o judeu, ele é guerreiro, é treinado, é preparado para a batalha. Então é comum você andar pela cidade e você ver muitos militares, jovens, né, rapazes, moças. As moças andam de fuzil e metralhadora lá, normal, gente. Não é à toa que Israel é o único lugar do Oriente Médio onde os homens respeitam as mulheres. Elas estão muito bem armadas e merecem todo o respeito. Elas são guerreiras, né, e são muito respeitadas como guerreiras. E Deus ainda fala assim, eu estou citando algumas das profecias da restauração de Israel, mas ainda existe profecia que fala assim que Deus vai reunir todas as 12 tribos novamente. 10 tribos estão perdidas, espalhadas, quem sabe você faça parte de uma das 10 tribos que estão espalhadas entre os gentios. Em Jeremias capítulo 1 e muitos outros textos, Deus fala a respeito disso. Ele fala assim, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão meu povo. Fala que elas vão andar juntas, nunca mais serão 2 povos, nunca mais terão divididos e eles não vão ficar perdidos. Deus vai restaurar toda a descendência de Abraão. E muitas outras profecias falam a respeito da restauração do povo. Mas eu disse que Deus fala de uma restauração que é em 3 níveis. Então, também tem que ter a restauração da terra. Era uma terra boa. Uma terra que manava leite e mel, uma terra excelente para cultivo de vinhas.
uma terra muito aprazível. Só que se tornou desertificada, porque a profecia dizia isso, que a terra se tornaria um deserto, um entulho de pedras. E quando o povo volta para essa terra, para a terra da promessa, o que eles encontram? Uma terra desertificada. Porque aquilo que a ONU reconheceu como direito de posse do povo judeu, a maior parte era deserto. Vocês têm direito à terra. Ok, qual porção da terra? Porque tinham alguns moradores lá, não muitos, mas tinham moradores. Então, para os judeus, o que ficou reservado? Os desertos. As áreas férteis, não. As melhores áreas, não. Os desertos, sim. E o povo falou, tá bom, pode dar, nós aceitamos. Então, quando o povo chega na terra, o que eles têm é deserto. E sabe que aquilo que não era deserto era pântano. Então, ou você tem deserto, ou você tem malária. E teve um escritor, né, muito conhecido, do século XIX, do século XIX, Mark Twain, que ele esteve viajando por Israel e ele descreveu a terra assim como uma terra desolada. Uma terra que não tinha árvores, que não tinha arbustos, que não tinha relva, que não tinha pássaros. Uma terra despovoada, uma terra triste de ver, um cenário sem nenhum encanto, nada de desejável naquela terra. E fala assim, que terra triste. Então essa é como estava Israel há um pouco mais de 150 anos atrás. Uma terra ruim, terra arrasada. E um lugar assim, você não tem alimento. O povo está voltando e você não tem comida. O que você faz numa terra onde você não tem como produzir? Só que Deus já tinha prometido para eles. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 34 e 35, vocês vão voltar, vocês vão encontrar a terra desertificada. Porém, lavrar-se-á a terra deserta, e em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam, como de Mark Twain, que passou e viu o deserto, dir-se-á, esta terra desolada ficou como um jardim do Éden. E eles começaram a plantar no deserto, coisa de doido. Coisa de doido. Começaram a plantar no deserto. E o deserto começou a produzir. E hoje, os desertos de Israel são extremamente produtivos. Continua sendo uma terra seca, uma terra árida. Mas eles vão e eles irrigam e eles fazem as estufas. E tudo aquilo que o povo judeu planta no deserto produz e não produz pouco. Produz muito. Sabe que lá no deserto, existem várias culturas no deserto. No deserto do Aravá, por exemplo, é um deserto ao sul de Israel, onde a incidência de chuva no ano é de 25 milímetros, 2,5 centímetros de água. Aqui em Campo Grande, é 1,5 metro de água por ano. Lá, 2,5 centímetros por ano. Ou seja, nada de água. Praticamente nada de água. Porém, só no deserto do Aravá, sem contar os outros desertos de Israel, eles produzem hortifrutigranjeiros, especialmente no inverno, e abastecem todo Israel e ainda exportam para a Europa. Porque no período do inverno, então, tempo nublado, frio, não tem sol, e sem sol, com frio, o hortifruti não dá. Mas no deserto dá. Porque tem clima, porque tem sol, porque tem luminosidade, e eles produzem no deserto, abastecem o seu povo e exportam para a Europa. Glória a Deus, porque Deus prometeu e Deus cumpriu. E Deus ainda falou assim, porque Deus é detalhista nas suas profecias. E Ele fala, lá em Isaías 35:1, fala, o deserto e a terra se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como narciso. Existem culturas de tulipas, de flores, imensas, grandes. Aqui estou mostrando um pedacinho de produção, isso aí no deserto do Negev, onde tudo que planta dá. E o deserto floresceu. Se você anda em Israel,
na primavera, você vai ver flor nativa espalhada para muitos lugares e plantações, cultura de tulipa lindíssimas, maravilhosas, de todas as cores, porque Deus falou que faria a terra florescer, prometeu e cumpriu. No meio do nada, você para e está tudo lindo, tudo florido. E é o único lugar no mundo onde o deserto está retrocedendo. Porque o que acontece nos desertos é que eles avançam. Onde é uma terra desertificada, o deserto está sempre avançando. Israel é o único lugar do mundo que o deserto retrocede, que o deserto encolhe. Por quê? Porque existe um Deus por trás desse negócio. Glória a Deus. Deus ainda disse assim, olha, em relação ao deserto, porque é muito deserto, né? Falou, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido em bosque. Muitos desertos. De lá você vai e tem pomares maravilhosos. Então, ali eu estou comendo um morango produzido no deserto. Delícia, gente. No Brasil não tem morango gostoso assim, não. Eu falei que quando eu provei o morango lá do deserto em Israel, eu descobri o verdadeiro sabor de morango. Daí eu entendi de onde que vinha aquele sabor do sorvete de morango da Häagen-Dazs, que é delicioso. Mas o nosso morango não tem aquele sabor. E o morango de Israel tem. E não somente, né, o pomar, mas Deus falou assim, o pomar eu vou fazer floresta. E hoje você vai em Israel, existem florestas plantadas em desertos. Esse é o deserto da Judeia, isso é uma floresta de tamareira. E ali é uma região, o deserto da Judeia, muito junto do Mar Morto. O Mar Morto é um mar salgado, então o Mar Morto ele está recuando 1 metro por ano, em torno disso. Então, assim, a sua extensão já foi muito maior, porque a sua água evapora e a água que chega não é menos do que a água que evapora. Então, é um mar que vai sempre encolhendo, vai sobrando mais terra, só que é uma terra que fica salgada. E os antigos, né, antes dos judeus chegarem ali, os nômades, alguns árabes que estavam por ali, diziam assim, essa terra não produz nada, isso aqui é uma terra de sal, se você lambesse a terra, tinha gosto de sal. Falaram, não dá para plantar nada nisso aqui não. E os judeus foram lá e começaram a plantar. E as melhores tâmaras são plantadas no deserto da Judeia, uma terra salgada, e eles conseguiram produzir. Agora, Deus é detalhista. Ele fala, por exemplo, né, lá em Ezequiel 36, versículo 29, fala, farei vir o trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Sabe o que eu estou fazendo ali? Segurando a profecia. Porque Deus falou assim, eu vou fazer vir o trigo. E você pode ir em Israel hoje e pisar na profecia, testemunhar a profecia, pegar a profecia, fotografar a profecia, comer da profecia, registrar tudo, porque tudo que tem lá é porque Deus falou que faria e está cumprindo. Hoje Israel exporta trigo. Eles não tinham o que comer. E hoje eles são exportadores de trigo. O trigo de Israel é muito, muito, muito bom para a produção de pães. Então a França, que é muito conhecida por causa da qualidade dos seus pães, ela importa trigo de Israel, porque é muito melhor do que o trigo que se produz na Europa para a produção de pães. Deus não é gente. Deus é maravilhoso. Detalhes. As promessas de Deus, todas elas se cumprem. Só que Deus, Ele ainda é mais detalhista, porque eu disse para vocês que aquela terra é uma terra boa de plantar vinha, porque é uma terra que tem muita pedra, que tem insolação, tem sol, faz frio, né? Então uma terra apropriada para vides. Que lá nós já lemos, mas em Amós 9,14, quando ele fala da restauração, ele fala assim, plantarão vinhas e beberão o vinho do seu fruto, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Hoje Israel tem vinhas espalhadas por toda a nação.
por séculos, praticamente 2000 anos, Israel não tinha produção de vinhas. Israel não produzia vinho. E hoje Israel está cheio de vinícolas boutiques, produzindo uvas e vinho de excelente qualidade. Deus falou ainda assim, olha, ainda plantarás vinha nos montes da Samaria, plantarão e os plantadores e gozarão dos seus frutos. Falou, vocês vão plantar e vocês vão tomar, vocês vão beber do seu vinho. Falei, eu vou abençoar vocês. E hoje isso é uma realidade, isso é uma verdade. Mas Deus não queria somente abençoar a produção daquilo que vem da terra. Ele falou, vou abençoar também os seus rebanhos. Existem muitas outras profecias que falam sobre aquilo que viria da terra, mas Deus fala assim, vou abençoar também o rebanho de vocês. Jeremias 33:12, por exemplo, diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar os rebanhos. Em outras partes fala assim que ao redor das cidades, os pastores conduziriam os seus rebanhos. E hoje, muitas vezes eu estou chegando em Jerusalém e eu vejo pastores com as suas cabras, com as suas ovelhas ao redor de Jerusalém. Profecia dada, profecia cumprida. E era uma terra, não somente de gado de pequeno porte, mas uma terra de produzir leite e mel. E hoje Israel tem vacas leiteiras que são campeãs de produção. Existem vacas em Israel que produzem mais de 80 litros de leite por dia e não é história de pescador, é real, é verdadeiro. Eu vi, testemunhei, rebanhos de gado, bovino, leiteiro, sendo criado no deserto e produzindo muito leite. A terra voltou a produzir leite e mel em abundância. E Deus fala assim, que abençoaria demais esse povo, essa terra, essa nação. E traria a restauração, então, do povo e restauração da terra. Deus prometeu, Deus cumpriu. O povo está restaurado. A terra está restaurada. É uma terra hoje que é uma terra boa, que produz muito. Mas eu disse que a restauração se dá em 3 níveis. Então falta aí a restauração espiritual, porque é a base da aliança. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então uma relação espiritual, um relacionamento de um povo com seu Deus. Então precisa uma restauração também no plano espiritual. E Deus fala assim, lá em Ezequiel 36:28, fala, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus está dizendo assim, não desistir. Vai acontecer. Vai acontecer. Aquilo que eu disse lá para Abraão, aquilo que eu disse para Moisés, vai se cumprir, vai ser feito. Depois da punição, virá o tempo da restauração. E Deus ainda fala a respeito de Jesus, que eles reconheceriam Jesus como seu Messias, como o seu Salvador. Lá em Zacarias capítulo 12, versículos 10 e 11, diz assim, olharão para aquele a quem traspassaram. Quem que foi traspassado? Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Eles vão reconhecer Jesus, o seu Messias. Eles vão reconhecer em Jesus o seu Salvador e vão se arrepender e vão chorar. Por que rejeitamos? Por que não cremos? Por que não entendemos antes? Por que nos endurecemos para Ele? Mas eles vão se arrepender e vão chorar. E a Bíblia diz assim, que toda nação será salva.
Isaías 45:17 fala: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Paulo, no capítulo 11, versículo 26 de Romanos, ele fala assim: e assim todo o Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Deus vai limpar o pecado do povo de Israel. Jeremias 50:20, ele diz: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. E quando Deus perdoa, Ele fala assim: eu vou perdoar o pecado, e vou tirar também a enfermidade, porque tirando o pecado, eu tiro a doença. Isaías 33:24 diz: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. Porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade, e as suas enfermidades serão arrancadas. Deus está falando assim: eu tenho um propósito, e eu vou cumprir, porque é o meu povo. E eu prometi que eu ia abençoar na saúde, eu ia abençoar na terra, e eu ia abençoar em todas as coisas, como um povo, como uma nação, e eu vou abençoar em tudo, e eu vou arrancar o pecado de vocês. E eu vou sarar a minha nação por completo, e eu vou salvar o meu povo, porque eu tenho um compromisso com Abraão, eu fiz uma aliança, eu fiz um pacto com ele, e prometi que abençoaria a sua descendência. Eles serão grandemente abençoados, mais do que foram no passado. Ao ponto de os gentios buscarem os judeus para poderem receber a bênção deles. Lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que procura Jesus e toca na orla de Jesus para ser curado? Pois é, esse tipo de coisa vai voltar a acontecer. Fala que os gentios vão tocar na orla dos judeus para receberem a bênção deles. Pastor, está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. Zacarias capítulo 8, versículos 22 e 23 diz assim: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Você é abençoado. Eu vou pegar na sua orla para poder receber a bênção que está sobre você, a virtude que está sobre você, a bênção de Deus está sobre você, e eu quero a bênção para a minha vida. Haverá uma restauração no nível espiritual. Israel vai chegar num nível de relacionamento com Deus como nenhuma das gerações passadas existiu. E o templo vai ser reconstruído, porque por 2 vezes o templo foi destruído. E o templo vai ser reconstruído. E no templo vai ser o trono de Jesus. Fala, naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Jeremias 3:17. Isaías capítulo 2, Miqueias capítulo 4, fala assim: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, que é o templo, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sabe uma coisa? Hoje nós ensinamos a palavra, hoje eu estou aqui para ensinar a palavra, mas a Bíblia está dizendo assim: Deus deu a palavra dele para os judeus. Quem escreveu isso? Os judeus escreveram. E sabe quem vai ensinar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para o mundo todo? Os judeus. De Sião procede a palavra, o ensino. A eles foi dado. E eles serão os comunicadores, os ensinadores, os mestres, que vão ensinar todas as nações. Por quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não disse assim: eu quero
abençoar as famílias da terra. Fala, eu vou abençoar as famílias da terra através de vocês. Em ti serão benditas. E como é que Deus abençoa? Com a verdade, com a sua palavra, com os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus trazem bênção. A obediência aos mandamentos de Deus atraem as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, e Deus confiou isso a eles. E Deus vai restaurar isso ao seu povo. O povo já foi restaurado. A terra já foi restaurada. Falta a última das restaurações, que é a restauração espiritual do povo e da nação descendente de Abraão. Agora, isso já está acontecendo. O processo está em curso. O número de judeus messiânicos está crescendo bastante em Israel. E sabe de uma coisa? Você pode estar pensando assim, o que é que eu tenho que ver com isso? Eu estou aqui no Brasil, pastor. Nunca fui em Israel, talvez eu nunca vá em Israel, né? Eu vim na igreja para ouvir uma bênção para mim. E você só está falando das bênçãos para o povo de Deus? Entenda uma coisa. Nós fazemos parte das promessas de Israel. Em Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13, diz assim: naquele tempo passado aqui, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Falou, teve um tempo que os gentios estavam completamente perdidos no mundo, sem Deus, sem promessa, sem esperança, alheio a isso tudo, não faziam parte das promessas da aliança de Deus com Abraão. Mas fala assim, mas em Cristo Jesus, mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. E Paulo ainda fala assim, que nós somos enxertados, para poder receber da mesma seiva, para poder nos nutrir da mesma coisa. Então hoje, nós somos participantes, nós fomos alcançados. Deus endureceu o coração do povo de Israel, em parte, para nos alcançar. Agora nós precisamos entender uma coisa. Onde é que se completa esse negócio da restauração de Israel? Deus vai completar aquilo lá. Hoje nós estamos vivendo um tempo, um período, é um parênteses da graça para nos alcançar. Mas um dia, esse tempo vai se fechar. Porque o tempo dos gentios vai se completar e o tempo dos gentios vai encerrar. Jesus falou a respeito disso. Lucas capítulo 21, versículo 24, ele fala, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém já foi devolvida para os judeus, mas está sendo ainda pisada pelos gentios. Quem está lá no monte do templo, orando no monte do templo, não são os judeus, são os muçulmanos, que são gentios. Mas tem tempo para acabar. O tempo dos gentios vai se encerrar. Paulo fala lá em Romanos 11, 25, fala, veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Do que Jesus e Paulo estão falando sobre o tempo dos gentios? Existe um tempo determinado. Existe um começo, existe um meio, existe um fim. Vai se fechar, vai se completar. Plenitude dos gentios, assim, até que o último gentio, quem sabe, seja salvo. Talvez ele esteja falando, não tenho certeza absoluta quanto a isso. Mas existe um número de pessoas que vai ser salva. E esse negócio vai se completar. E quando se completar o tempo dos gentios, Deus volta para completar aquilo que ele começou com Israel. Porque a aliança, o pacto não morreu, não acabou. Então nós estamos vivendo um tempo de bênção, de privilégio, fomos alcançados pela misericórdia. Deus endureceu em parte o coração deles, para poder nos receber, para poder nos acolher, para poder nos enxertar. Mas esse endurecimento é parcial, é por um tempo. Não foi total. Eles não se afastaram completamente de Deus, foi em parte.
E não é para sempre, é por um tempo determinado. Porque Deus há de restaurar. E eu quero dizer para você assim que quem vai trazer Jesus ao mundo não é a igreja. O Espírito e a igreja, e a igreja, né, a noiva, dizem vem. Mas quem traz Jesus ao mundo é Israel. Jesus só nasceu nesse mundo porque existia Israel. Sem Israel, Jesus não teria nascido. E sem Israel, Jesus não volta. Quem traz Jesus ao mundo é Jerusalém. Quem é que disse isso? Não é a igreja? Não, não é a igreja. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 23, versículo 39, Ele próprio falou, declaro-vos, pois, que de agora em diante já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo assim, eu vou embora e vocês não vão mais viver. Quando Jesus voltar ao mundo, onde é que Jesus vai chegar fisicamente? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Jesus volta ao mundo e ele pisa na terra em Jerusalém. Quando? Quando a igreja chamar? Não. Quando Jerusalém clamar, Baruch Rabá B'Shem Adonai. Quando eles disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando eles estiverem clamando, vem, vem Senhor, porque Tu és bem-vindo. Pode vir, vem, Tu és quem é aquele que vem em nome do Senhor. Então, quando Jerusalém clamar, aí sim Jesus vai voltar. Uma escatologia que ensina que a igreja é quem traz Jesus, que ela estabelece o reino, que a igreja vai permanecer para sempre. Não é uma escatologia bíblica. Não existem profecias para a igreja nesse sentido. Essas profecias são para Israel. Nós fazemos parte, sim. Porém, vai chegar um momento que encerra o tempo dos gentios. E qual é o papel da igreja quando o tempo dos gentios se encerra? Para que serve a igreja quando Deus se volta para Israel? Vai usar 144 mil judeus para pregar o Evangelho? Vai usar o povo dele, original, para restaurar, para salvar, para curar? Qual o papel da igreja nesse tempo? Ela perde, né, a sua função, a igreja perde a sua função que hoje ela está exercendo. Eu acredito que quando encerrar o tempo dos gentios, acontece o arrebatamento da igreja. Porque não há mais necessidade de que a igreja permaneça na terra. Ela pode ser levada para o Senhor, para que Deus continue aquilo que Ele tem que fazer através dos filhos de Abraão. Porque existe promessa para a igreja de um arrebatamento. Num piscar de olhos. É num de repente. É ao soar da última trombeta. Quando isso acontece? No tempo da restauração de todas as coisas. É isso que Pedro está ensinando lá para os judeus que estão ouvindo ele. Falou, olha, a nação de Israel vai ser restaurada. O trono de Davi vai ser restabelecido. E sabe de uma coisa? Já tem quem Deus designou para isso. É Jesus, o Cristo. Ele vai para os céus, foi para os céus, vai ficar retido nos céus por um tempo, e é necessário que fique. Qual tempo? No tempo da restauração de todas as coisas, Ele volta para estabelecer o seu reino e seu governo na terra. Deus vai fazer uma obra completa no meio do seu povo. Só que não vai mais precisar da igreja nesse tempo, porque é o próprio Deus, não é a igreja quem vai fazer. Não sou eu que vou pregar para os judeus, não sou eu que vou ensinar para os judeus que Jesus é o Messias. Deus vai mostrar para eles. Deus é quem endureceu o coração deles para que nos alcançasse. E é Deus quem vai restaurar aquela nação espiritualmente. Já restaurou o povo, já restaurou a terra. Só falta a restauração espiritual. Você está entendendo uma coisa? Nós somos a geração de que Pedro falou que prepara a volta de Jesus. Nós somos a geração que está testemunhando o tempo da restauração
de todas as coisas. A trombeta vai tocar. O nosso nome vai ser chamado. Falei assim, o templo vai ser reconstruído. Ainda não foi, mas vai ser reconstruído. Nós temos até um canal no YouTube, Últimos Dias Channel. Tem lá algumas dezenas já de vídeos que são documentos. Nós estamos documentando, provando de forma concreta, segundo a palavra e os fatos, com as profecias e com os fatos, de forma indubitável, irrefutável, que nós somos a geração dos últimos dias, porque as profecias estão acontecendo exatamente no nosso tempo. Os meus bisavós não viram, os meus avós não viram, os meus pais não viram, mas eu estou vendo o cumprimento de profecias, porque eu lembro que o meu avô, às vezes quando eu perguntava para ele, quando era criança, eu perguntava a respeito de algumas profecias relacionadas aos últimos tempos, e ele me dizia assim: filho, isso não é para a gente, isso é para um tempo vindouro. Ele sabia que não era para a geração dele, e ele realmente não viu as profecias se cumprirem. Os meus pais não viram as profecias se cumprirem. Eu estou vendo, estou testemunhando o cumprimento das profecias. Então, se você quer entender isso, vai lá, né? Acesse o canal, assista esses vídeos, se inscreva, ativa o sininho para poder receber as notificações das próximas publicações. E quem sabe você não queira também fazer parte, né, daqueles que estão testemunhando, que são testemunhas oculares, de pisar a profecia, de ver a profecia, de estar junto da profecia se cumprindo. Hoje Israel não é um lugar onde a Bíblia aconteceu. Hoje Israel é um lugar onde a Bíblia está acontecendo agora. Tudo em Israel é profético. Tudo em Israel é milagroso. Então eu consigo chegar em Israel e ver as profecias se cumprindo, testemunhar. O arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Aquele povo que estava ouvindo Pedro pregar, eles sabiam do que Pedro estava falando e estavam esperando pelo cumprimento dessas profecias. Os judeus que estão hoje lá em Israel, eles conhecem as profecias e sabem o que eles acreditam. Chegou o tempo, chegou a hora. Eles estão preparando a construção do templo, eles estão se preparando para o Messias, já estão dizendo não, eles acreditam, primeiro vão acreditar num falso Messias, mas eles estão dizendo assim, não, o Messias já está na terra. Por quê? Porque é o tempo da volta de Jesus. Esse é o tempo. Porém, antes de Jesus voltar e estabelecer o seu reino na terra, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Vocês entenderam o tempo precioso que nós vivemos? Nós somos uma geração profética. Nós somos uma geração especial. Nunca existiu na terra uma geração como essa, que se afasta tanto de Deus, mas ao mesmo tempo tão profética, porque é a geração do arrebatamento da igreja, da restauração de todas as coisas.